Felizes sereis vós, se fordes ultrajados por causa do nome de Jesus. Repousará sobre vós o Espírito Santo de Deus. Amados irmãos e irmãs, chegamos no dia 11 de julho de 2026, sábado, da 14ª semana do Tempo Comum. Hoje, a igreja faz memória do abade São Bento. São Bento, um grande modelo para a cristandade. Seus ensinamentos, seu ideal de vida e de santidade, ainda hoje alimenta a Santa Igreja. São Bento é um dos baluartes da família Marques. E é com muita alegria que nós celebramos este dia. É muito especial para nós. Porque assim como São Bento, nós a cada dia renovamos o desejo de santidade em toda a nossa família. Sou Pedro Marques, da PMC Católica. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e vamos juntos, meus irmãos, a cada dia meditarmos a palavra do Senhor, palavra de vida e de salvação. Hoje meditemos o Evangelho de Mateus, capítulo 10, do 24 ao 33. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como seu mestre, e para o servo ser como seu senhor. Se o dono da casa eles chamaram de Beelzebul, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Este Evangelho de Mateus, capítulo 10, do 24 ao 33, nos convida a enfrentar um dos maiores desafios de toda a vida cristã: viver a fé sem medo. Jesus prepara os seus para a missão e não lhes promete uma caminhada fácil. Ele anuncia, como outras vezes, as perseguições, os sofrimentos, as dificuldades da missão. E ao mesmo tempo, oferece-lhes uma certeza, que é uma esperança e um fortalecimento. Deus nunca abandona aqueles que permanecem fiéis. O discípulo não está acima do mestre. Se o mestre, que é o próprio Cristo, foi rejeitado, caluniado e crucificado, também os seus seguidores encontrarão situações semelhantes. O Evangelho nos recorda que ser cristão não significa estar livre de cruz e de sofrimento, mas é um convite para carregar a própria cruz. A ressurreição é para aqueles que, com Cristo, viverão para a vida eterna.
A ressurreição também é para aqueles que se condenarão, porém, num caminho oposto, para viver eternamente longe de Deus. Meus irmãos, que nós possamos refletir sobre esta realidade, sobre a seriedade com que a gente está levando a nossa vida. Quais valores nós estamos priorizando? Qual Senhor nós estamos seguindo? A liberdade, como hoje é entendida, nas condições habituais, da forma com que o mundo ensina, ela leva à prisão. A liberdade verdadeira, a verdade que leva a Cristo, ela nunca pode ser uma prisão. Por livre vontade da alma, por livre vontade do homem, da mulher, eles se decidem por Cristo. Eles escolhem a melhor parte. Vejamos só, meus irmãos. Jesus repete 3 vezes, de maneiras diferentes: não tenhais medo. Não tenhas medo de anunciar a verdade. Não tenhas medo de viver a santidade. Não tenhas medo de pertencer a Cristo. Porque é nele e só nele encontraremos a verdade. Encontraremos a liberdade. Este convite é um pedido do próprio Senhor para que a gente confie na providência divina. Jesus utiliza uma imagem cheia de ternura. Os pardais, que são aves pequenas e de pouco valor comercial, não caem por terra sem que o Pai o saiba. E acrescenta uma das frases mais consoladoras e enriquecedoras que nós temos acesso: até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Como pode um Deus tão grande nos amar tanto assim? Como pode um Deus tão poderoso se rebaixar tanto, se igualar a nós em tudo, menos no pecado? Meus irmãos, só um amor puro, fiel, é capaz disso. Que a ação extraordinária de Deus, Ele conhece a nossa vida íntima, nossas lágrimas ocultas, nossas lutas silenciosas, preocupações e os nossos medos. E mesmo com tudo isso, nunca se cansa de nos amar e nem de nos chamar para a santidade. Caríssimos, nenhum sofrimento será inútil quando vivido em união com o Senhor. Quantas pessoas vivem angustiadas, se lamentando, não conseguem aproveitar as dificuldades e os sofrimentos para proveito próprio e para proveito dos irmãos. Não sabem oferecer. São Padre Pio é um grande mestre para nos ensinar a oferecer os sofrimentos. E com isso, recebemos muitas graças e ajudamos muitas almas a se converter, a encontrar o verdadeiro caminho que leva à santidade. Seu famoso lema, rezar e trabalhar. Lema de quem? De São Bento. Porque hoje a igreja faz memória do grande patriarca São Bento. São Bento é o padroeiro da Europa. Sua vida é um testemunho concreto deste evangelho que nós estamos meditando, que acabamos de ouvir. Num tempo marcado pela decadência da moralidade, pela violência, pela desordem, São Bento, ele não escolheu o caminho do desespero. Pelo contrário, ele escolheu prudentemente o caminho de Deus. Retirou-se para o silêncio, para a oração e a intimidade com o Senhor. A sua fama de santidade e o seu exemplo não permaneceu escondido, mas tornou-se luz para toda a igreja. E nós repetimos: rezar e trabalhar. É um tema de São Bento que continua atual, porque ele compreendeu
que uma sociedade só se renova quando os corações se convertem. Antes de transformar o mundo, é preciso deixar que Deus transforme o nosso interior. E foi justamente isso que Jesus pede no Evangelho. Uma fé que não tenha vergonha de se manifestar. Uma esperança que leva a um gesto concreto de caridade. Meus irmãos e minhas irmãs, que grande dia. Abramos o nosso coração e permitir que o Senhor faça a sua morada, faça a transformação. E a exemplo deste santo, também nós tenhamos a coragem de nos silenciar para ouvir a voz do Senhor e de praticar as virtudes cristãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima. São Daniel Comboni, rogai por nós. Grande Patriarca São Bento, rogai por nós. Deus é capaz de transformar sua vida. O impossível Ele fará, porque és precioso aos teus olhos. E se tiveres a coragem e a loucura de acreditar, então irás provar que Ele pode muito mais.